Existem histórias que não começam com "era uma vez". Elas começam com o som de uma barriga roncando e o silêncio de uma casa que deveria ter proteção, mas só tinha vácuo. Hoje eu quero te contar a jornada de uma mulher que aprendeu desde muito cedo que a vida não é um lugar de sonhos, mas um campo de batalha, onde o maior inimigo muitas vezes dorme no quarto ao lado. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso diário terapêutico. Eu sou Paula, a sua terapeuta. Gente, imagina ser uma criança entre 7 irmãos. Imagina olhar para os lados e ver rostos iguais ao seu, todos marcados pela mesma privação. 7 bocas para alimentar e nenhuma mão para acolher. Essa é a base de uma vida que foi construída sobre escombros. E é sobre como esses escombros se tornaram os alicerces da vida adulta dela que vamos conversar no vídeo de hoje. Naquela casa, a água não saía da torneira. Tomar banho era um luxo que o destino não permitia. Mas a sujeira da pele não era nada perto da sujeira da alma de um lar desfeito. A mãe dela, a mulher que deveria ser o porto seguro, era uma prisioneira da própria mente. Uma doença psiquiátrica não tratada transformava aquela mulher em um fantasma para os filhos. Ela sumia na casa das irmãs, ficava lá um tempo, deixava 7 crianças à própria sorte, entregues ao tempo, à poeira e ao medo. Sabe qual era a única alegria dessa menina? O sinal da escola. Não pelos livros, mas pelo prato de merenda. Aquela era a única refeição garantida. O único momento em que o estômago parava de doer. Mas, quando o sinal da saída tocava, o desespero voltava. E no centro dessa tempestade estava o pai. Um homem nervoso, consumido pela frustração de chegar em casa e encontrar o caos. Não tinha comida no fogo, não tinha chão limpo, a esposa em transe ou ausente. O que ele fazia? Ele descontava. Primeiro no grito, depois no punho. Nossa protagonista cresceu vendo a mãe ser agredida verbal e fisicamente. Ela aprendeu ali, no cantinho da parede, que amor e dor andavam de mãos dadas. Quando a gente cresce no inferno, qualquer brisa parece o paraíso. Ela cresceu e, desesperada para sair daquela casa, ela se casou.
mas como alguém que nunca viu um amor saudável, pode escolher um parceiro saudável. Ela se uniu a um homem alcoólatra. O que parecia liberdade virou uma nova prisão. Ela tentou, separou-se, encontrou outro homem, mas o padrão se repetia. Esse novo companheiro era um vácuo. Vivia na sombra, no ilícito, até que a justiça o buscou e ele foi preso. O que ela fez? Voltou para o primeiro, voltou para o álcool, voltou para a instabilidade. No meio desse vai e vem, a vida insistia em brotar. 5 filhos ao todo, 3 com um dos homens e 2 com o outro. E uma dor que ela carrega no silêncio. Um 6º filho que não chegou a ver a luz do sol. Perdido aos 3 meses de gestação. Imagine o corpo dessa mulher. Cansado de não comer na infância. E agora sendo castigado pela perda e pela rotina de um marido que quebra os móveis de casa em um acesso de fúria etílica. Aqui é onde o ciclo se torna cruel. O marido bebe, quebra tudo, ofende com as palavras mais pesadas que existem. Ele destrói o que eles conquistaram com suor. Mas no dia seguinte, ele chega com pacotes de doces. Sim, doces para ela, doces para as crianças. E ela aceita. E sabe por que ela aceita? Porque para quem viveu na escassez absoluta, um doce não é apenas açúcar. É um pedido de desculpas que ela aprendeu a aceitar, porque acha que não merece nada melhor. É um ciclo de manipulação. Ela se sente presa por esses pequenos gestos, enquanto a estrutura da família desmorona. E os filhos cresceram, eles viram tudo, viram a mãe ser ofendida, viram o pai quebrar tudo dentro de casa. E o resultado? O afastamento. Hoje, todos casados e com suas próprias vidas, eles guardam uma distância segura. Não falam com o pai e com ela. O contato é tenso. Por quê? Porque ela se tornou uma mulher que qualquer palavra é um gatilho. Ela se ofende por qualquer coisa, ela ataca, ela grita. Ela está sempre na defensiva, como se ainda fosse aquela menina esperando o próximo golpe do pai, no meio da cozinha suja. Hoje, ela vive depressiva. A depressão a abraçou com tanta força que ela não encontra, às vezes, nem motivos para levantar. Mas tem uma coisa que ainda brilha nos olhinhos dela.
o desejo de ser convidada para sair e principalmente para comer. Pode parecer simples, mas para ela, comer fora, sair de casa, é o ápice da alegria. É como se cada vez que ela se senta em uma mesa farta, ela estivesse compensando todas as merendas escolares que foram insuficientes todos os dias de fome da infância. É a única hora em que ela se sente cuidada. Os filhos olham para isso e não entendem. Eles veem a agressividade dela, veem a amargura, mas não conseguem enxergar a ferida aberta que nunca cicatrizou. Ela é uma mulher que nunca teve infância, que nunca teve um tratamento psicológico decente e que agora vê a vida passar pela janela de um quarto, esperando que alguém a tire dali, nem que seja por uma horinha, para um lanche da tarde, um almoço em família. A história dessa mulher não é única, mas é um alerta. O que acontece com uma criança que não tem nem água para tomar banho e nem mãe para dar um abraço? Ela se torna uma adulta que não sabe receber amor. Porque o amor para ela sempre veio acompanhado de violência ou de um pacote de doces após uma briga feia. Ela não é uma vilã por ser agressiva com os filhos, com os parentes. Ela é uma sobrevivente que ficou sem munição emocional. Forte isso, né, gente? Eu encerro esse vídeo hoje perguntando a você: quantos ciclos desses estão acontecendo agora do seu lado? Às vezes, o que alguém precisa não é de julgamento pela sua grosseria ou amargura, mas de alguém que entenda que aquela cama de depressão é o único lugar onde ela se sente segura do mundo que sempre a machucou. Se você conhece alguém assim, ou se você até se viu nessa história, saiba que o primeiro passo para quebrar o ciclo é falar sobre ele, mesmo que doa. Deixe seu comentário aqui. Vamos conversar sobre como curar essas feridas que passam de pai para filho, mãe para filho. Obrigada por me acompanhar até aqui. E eu espero que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante para que o YouTube entregue a mais pessoas que de repente estão passando por essa situação. Às vezes, um vídeo com
um assunto tão delicado como esse traz algum acalento para esses corações. Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!